deveria ter feito antes do culto começar, que é desligar o celular. E eu devia ter feito isso quietinho na encolha, né? Para não ficar mal, mas eu aproveitei para lembrar aos irmãos que isso precisa ser feito sempre. Desligar o celular quando chegamos aqui para adorar a Deus. Inclusive, antes de iniciar o culto, antes do prelúdio, fica um slide aqui, fica uma figura aqui dizendo, por favor, desligue seu celular e ore silenciosamente. Então, por isso eu aproveitei, já que eu tinha esquecido, e fiz na frente dos irmãos, e fiz menção, né, que a gente deve lembrar sempre isso. Reuniões importantes, nós não desligamos o celular, até para assistir um filme no cinema. Olha, no cinema, é o maior mico, se o seu telefone toca na hora do filme. Por quê? Que atrapalha as pessoas que estão querendo prestar atenção no filme. Que diremos, então, irmãos, na hora do culto, que nós estamos adorando a Deus, que nós precisamos estar com nossos corações inteiramente voltados, não é? Então, vamos cultivar esse hábito. Nada pode ser mais importante agora. Se alguém precisa realmente ficar com o celular ligado, põe no modo silencioso, não é? Vamos fazer assim. E se alguém esqueceu, que nem eu, se alguém esqueceu, aproveita agora e desliga ou põe no silencioso. Tá bom? Irmãos, olha só, eu pensei que tinha desligado e eu fiz foi coisa errada nele, ó. Tá vendo? Não estou dizendo. Pensei que tinha desligado e fiz foi coisa errada nele. Agora sim, eu vou fazer o seguinte, domingo que vem nem vou trazer ele para cá, já vou deixar ele no carro, em casa, em algum lugar, né? Bom, mas, meus irmãos, eu procurei essa semana olhar no livro de Atos, que retrata as primeiras igrejas cristãs, o que acontecia, o que ocorria quando aquelas igrejas se uniam para orar, se reuniam para orar. Nós sabemos que o crente, quando ora, Deus age em sua vida. É interessante que quando nós falamos em oração, nós pensamos sempre em oração desse ponto de vista individual, né? O que Deus vai fazer na minha vida quando eu oro? Quando eu estou aflito, necessitado, vou orar, Deus me tranquiliza, Deus me abençoa, Deus me dá direção, etc. Mas o que acontece? Não simplesmente quando eu oro por minhas necessidades, mas quando a igreja se une em oração, quando a igreja se une para orar. Então, eu estava examinando isso aqui no livro de Atos. E, meus irmãos, só acontecem coisas boas. Quando a igreja se une para orar, Deus age de uma maneira extraordinária. Eu verifiquei aqui no livro de Atos que quando nós oramos juntos, meus irmãos, quando nós oramos juntos, nós estamos dando mais espaço, nós estamos dando mais oportunidade para que o Espírito Santo de Deus realmente haja na igreja e por meio da igreja. Primeiro exemplo, abram, por favor, capítulo 1 do livro de Atos.
Livro de Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5, depois o versículo 14. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 8 também. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Antes de voltar ao céu, a última vez que esteve com seus discípulos, Jesus deu essa ordem aqui, que eles permanecessem em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa da vinda, do derramamento do Espírito Santo de Deus. Segundo o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, quando Jesus falou isso aos discípulos, logo antes de retornar ao céu, devia ter uma multidão ali de aproximadamente 500 pessoas, 500 discípulos aproximadamente ouviram essa ordem. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, quando nós vamos lendo aqui, lemos o versículo 14, o versículo 15 diz que estavam reunidos 120 pessoas, os que obedeceram à ordem de Jesus e ficaram em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa, foram 120 pessoas. Então, pelo menos 380 desistiram. Pelo menos 380 daqueles que ouviram essa ordem de Jesus permaneceram em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa, não obedeceram essa ordem. Provavelmente o motivo é que eles quisessem ver naquele momento Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado mandou convocar todos os seus discípulos. Provavelmente esses, naquele momento, queriam ver a concretização do reino de Deus aqui na terra. Eles pensaram, é hoje que Jesus vai começar a reinar, é hoje que Jesus vai começar a estabelecer o seu reino aqui, primeiro com os judeus, depois por todo o mundo. Tanto que quando Jesus estava dando essas instruções, versículo 6, alguns lhe perguntaram o seguinte: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles estavam com um pensamento ainda voltado para o aqui, para o agora, queriam um reino material desse mundo, que satisfizesse suas expectativas imediatas, suas expectativas seculares. E a resposta de Jesus não os satisfez. Jesus respondeu: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles não ficaram satisfeitos
com a resposta de Jesus. Puxa, eu estava pensando que Jesus estabeleceu o reino aqui com Israel, com os judeus agora, e Ele nos manda sair pelo mundo pregando. E às vezes nós somos meio assim, né? Às vezes nós estamos na expectativa de que Jesus satisfaça as nossas expectativas imediatas. Ao invés de nos colocarmos à disposição de Jesus para o servirmos nessa tarefa de pregar o Evangelho por todo o mundo. Então, grande parte daquela multidão ali que ouviu Jesus falar isso, debandou, mas 120 ficaram, foram lá para Jerusalém, e o que eles faziam enquanto esses 120, o que eles faziam enquanto aguardavam o cumprimento da promessa? Nós vimos no versículo 14. Eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Eles resolveram obedecer à ordem de Jesus. Eles estavam ali dispostos a fazerem o que Jesus mandou, aguardar o cumprimento da promessa e em seguida irem e pregarem o Evangelho. Por isso ficaram e perseveravam em oração. Não ficaram simplesmente reunidos, aguardando. Estavam reunidos, aguardando, sim, mas perseverando em oração, perseverando unanimemente em oração. E eu creio que o fato deles estarem perseverando em oração ajudou-os também a esses 120, ajudou-os também a não dispersarem, perseveravam unanimemente em oração. É o primeiro registro aqui no livro de Atos que a gente vê daquela igreja ainda em semente, né, ainda iniciando aquela primeira igreja cristã unida em oração. E aí a promessa se cumpriu. E o que aconteceu? Aí nós lembramos sempre dos sinais. Pastor, ouviu-se um ruído como de um vento impetuoso, depois como que línguas de fogo partidas na cabeça. Eles falaram outros idiomas, outras línguas, pelo poder do Espírito Santo, que eles nunca haviam aprendido aquelas línguas. Mas há algo muito importante também que aconteceu como resultado do cumprimento da promessa, algo muito importante que, embora não esteja explícito aqui no texto, mas nós percebemos, eles saíram ao encontro da multidão. O capítulo 2 diz que quando se cumpriu a promessa, e eles falavam em outros idiomas, uma multidão se juntou em volta deles, e era uma multidão enorme, porque só de convertidos naquele dia, diz aqui o versículo 41 do capítulo 2, que foram quase 3.000 pessoas. Então, isso é sinal de que a multidão que ouviu os discípulos naquele momento eram de mais de 3.000 pessoas, muito mais. Só havia em Jerusalém, dentro da cidade, um local que comportava uma multidão tão grande assim, era o pátio do templo. Mais de 3.000 pessoas, só havia um lugar dentro dos muros de Jerusalém que comportava uma multidão assim, o pátio do templo. O que quer dizer isso? Quando eles foram cheios do Espírito Santo, pelo cumprimento da promessa de Deus, pelo cumprimento da promessa de Jesus, eles saíram daquela casa onde eles estavam reunidos em oração,
e foram ao encontro do povo, lá no pátio do templo, mostrando ali a manifestação do Espírito Santo de Deus, mostrando ali o cumprimento da promessa, mostrando que era chegado o reino de Deus, mostrando que realmente Jesus era o Messias, o Salvador prometido. Foi esse, inclusive, o tema da pregação de Pedro ali, naquele instante. Eles foram ao encontro da multidão. Meus irmãos, quando a igreja se une em oração, nós estamos dando espaço para o Espírito Santo agir. É interessante que Atos 1:8, quando diz poder do Espírito Santo, lá no original grego, a expressão que é usada é ser movido pelo Espírito Santo, ser impulsionado pelo Espírito Santo. A palavra usada lá é dunamis, que significa isso, poder que move, poder que impulsiona. A tradução mais correta seria: sereis movidos poderosamente pelo Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. E foi o que aconteceu. É o que acontece quando uma igreja realmente ora, meus irmãos. É isso. Há espaço para o Espírito Santo realmente agir e nos impulsionar. A promessa já foi cumprida. Nós não precisamos hoje ficar orando para que o Espírito Santo venha sobre nós. A palavra de Deus ensina que cada um de nós, quando aceita Cristo como Salvador, nesse momento já recebe o Espírito Santo de Deus, vem habitar em nós. Mas, inegavelmente, quando a igreja se une em oração, como naquele dia, nós também somos impulsionados. Também somos impulsionados a fazermos a obra de testemunharmos de Cristo. Somos testemunhados a pregar o Evangelho. Quase sempre nós constatamos o seguinte, que os crentes mais envolvidos com a oração são realmente os crentes mais envolvidos com a evangelização e com a obra missionária. Ah, meus irmãos, e quando uma igreja realmente se une para orar, aquela igreja realmente evangeliza, ganha os perdidos para Jesus. E isso nós vemos também no capítulo de Atos, capítulo 2, versículo 42. Aí aqueles primeiros convertidos, aquela multidão, se reuniu, aqueles 120 iniciais, né, formaram a primeira igreja batista, a primeira igreja cristã, e ali reunidos, como é que eles viviam? Veja aí o versículo 42. Perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. Que mais? Comunhão. E que mais? Partir do pão. Que mais? Nas orações. E qual era a consequência deles perseverarem nessas coisas? Na doutrina dos apóstolos. Tem gente que diz, doutrina é coisa secundária. Não é, não. Novo Testamento menciona a doutrina várias vezes. E escrevendo a Timóteo, apóstolo Paulo enfatiza a sã doutrina, porque existe doutrina doentia. Apóstolo Paulo, então, enfatiza a sã doutrina, a doutrina verdadeira, doutrina correta de Cristo e dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, precisa sempre existir verdadeira comunhão entre nós, no partir do pão, na ceia do Senhor, o culto com a celebração da ceia do Senhor, ela está toda voltada para quê? Para a obra de Cristo, para o sacrifício de Cristo. É um culto cristocêntrico, Cristo no centro, a proclamação do Evangelho no centro do culto. E, que mais? Nas orações, perseveravam nas orações. Ah, meus irmãos,
E por eles perseverarem nessas coisas, inclusive perseverarem na oração. A gente lê aqui a descrição daquela primeira igreja cristã. E era uma igreja que existia verdadeiramente uma vida em amor entre os crentes. Havia realmente testemunho de Cristo por parte daqueles crentes. Era uma multidão que estava unida, tinha tudo em comum, porque realmente se amava. Não era um corpo fragmentado, não era um corpo fragmentado em jovens e adultos e idosos, não era um corpo fragmentado em ricos e pobres, não era um corpo fragmentado em acadêmicos e analfabetos, não. Todos estavam unidos, tinham tudo em comum. Havia perfeita comunhão no amor de Cristo. Estavam testemunhando de Cristo, falando de Cristo. E o resultado qual era? Final do versículo 47. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Perseveravam em oração. Quando a igreja realmente se une para orar, meus irmãos, é isso que acontece. Agora, por favor, abram suas Bíblias no capítulo 4, versículos 29. Capítulo 4, versículos 29 a 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Isso aqui é o final da oração que aquela igreja fez junto, que a igreja de Jerusalém fez junto essa oração. É o final dessa oração. Quando é que aconteceu? Por que eles estavam orando assim? Se nós voltarmos um pouco, nós vamos encontrar Pedro e João diante do Sinédrio, o tribunal dos judeus, e aquelas autoridades judaicas estavam muito zangados, irados, porque eles estavam falando de Jesus, porque eles estavam pregando que Jesus era o Salvador prometido, que Jesus havia ressuscitado, que as pessoas deviam aceitar Jesus como Salvador. E eles ameaçaram Pedro e João e proibiram-nos. Versículo 18. Chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Versículo 23 e 24. E soltos eles voltaram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram. Os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto unânimes, levantaram a voz a Deus. Ouvindo eles isto, unânimes, toda a igreja unida em oração, unânimes, levantaram a voz a Deus. E o que eles pediram a Deus foi aquilo que nós lemos primeiro. Versículo, voltando ainda, enfatizando o versículo 29. Concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra.
e que os apóstolos continuassem o seu trabalho de fazer os sinais de que Cristo ressuscitara e era o Messias. E Deus atendeu a oração daquela igreja, e o Espírito Santo os encheu de ousadia. Meus irmãos, se quando oramos o Espírito Santo nos impulsiona a pregarmos o Evangelho, quando oramos, quando a igreja se une realmente em oração, o Espírito Santo também enche a sua igreja de ousadia para fazer isso. E às vezes nós deixamos de testemunhar por vergonha, por timidez, por falta de comprometimento. Mas se a igreja se une em oração a respeito disso, o Espírito Santo de Deus não só nos impulsiona a realizarmos nossa missão, como também nos enche da ousadia, da coragem necessária para isso. Eu já contei para os irmãos, por exemplo, que quando eu era jovem, assim, adolescente, eu tinha vergonha de andar com a Bíblia, porque achava que todo mundo me identificava como crente, né? Que achava que estava todo mundo olhando para mim porque eu estava carregando uma Bíblia. E aí eu tentava fazer com que meu braço fosse bem grossão, igual de marombeiro, né? Porque eu pegava a Bíblia assim e tentava esconder debaixo do braço. Não dá, né? Não dá. E eu orei e pedi para Deus, eu disse, meu Deus, eu estou com muito mais vergonha diante de Ti de fazer isso. E Deus tirou a vergonha, tirou a timidez, né? E que maravilha quando a gente vê os crentes evangelizando, indo de casa em casa. Aqui não dá para a gente ir de casa em casa, que os porteiros dos prédios barram a gente, né? Mas onde é possível, onde se pode fazer isso, que coisa boa a gente vê os crentes com essa ousadia, indo de casa em casa pregar o Evangelho. Aqui a gente vai à praia pregar o Evangelho, né? Que coisa boa a gente vê os crentes com ousadia indo à praia pregar o Evangelho. Que coisa boa quando nós vemos os crentes aproveitando as oportunidades no trabalho, né? E com desenvoltura, sem nenhuma vergonha, testemunhando de Cristo, falando de Cristo aos colegas de trabalho, aos colegas de escola. Quando nós fazemos isso com nossos vizinhos, com nossos amigos, olha, o coração da gente se enche de alegria, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, Ele nos dá essa ousadia, Ele nos impulsiona isso. E quando nós fazemos isso, nos enchemos da alegria, porque Ele se alegra dentro de nós, porque nós estamos cumprindo o que Jesus falou, e ser-me-eis testemunhas. Quando a igreja se une para orar, é isso que acontece. É isso que acontece. O último texto, gostaria que nós lêssemos, ainda no livro de Atos, capítulo 13, versículos 1 a 3. Agora não é mais a igreja de Jerusalém, não. Agora é a igreja de Antioquia, na Síria. A igreja de Jerusalém murchou, sabe por quê? Houve perseguição aos crentes na igreja de Jerusalém, só ficaram lá, o livro de Atos diz que só ficaram lá os apóstolos e mais alguns crentes. Aquela multidão se dispersou por causa da perseguição, por onde eles passavam, pregavam o Evangelho, e um desses lugares foi em Antioquia. Lá o Evangelho foi pregado, multidões se converteram, formou-se em Antioquia, na Síria, uma grande igreja, e tinha lá vários pastores, e olha o que os líderes daquela igreja estavam fazendo. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo.
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4 também. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre. Então os líderes daquela igreja estavam fazendo o quê? Estavam jejuando, pastor. Jejuando só não. Vejam aqui o versículo 3, que o jejum era algo que acompanhava a oração quando estavam se dedicando intensamente à oração. Olha o versículo 3. Então, jejuando e orando. Estavam orando e com tamanha dedicação à oração que não paravam para se alimentar. Jejum não é o objetivo. Jejum não tem hora marcada. Jejum, quando acontece, é consequência. Jejum, quando acontece, é consequência, não é objetivo. Nós vemos isso, inclusive, em outros textos aqui da Bíblia, inclusive já textos do Antigo Testamento. Eles estavam orando, servindo a Deus e orando lá com jejuns também. Estava lá aquela grande igreja, as pessoas em Antioquia se convertendo, as multidões se convertendo, mas eles queriam orientação de Deus. Qual direção agora que nós vamos dar à nossa igreja? A obra aqui em Antioquia está sendo feita, estamos testemunhando aqui em Antioquia. Que mais que Deus deseja de nós? Estavam lá orando, se dedicando à oração intensamente. Então o Espírito Santo lhes orientou o que eles deveriam fazer agora. Missões. E o Espírito Santo os moveu a isso, o Espírito Santo lhes deu a visão da obra missionária a ser realizada. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que já os tenho chamado. Deus falou ao coração de Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Deus já havia falado ao coração de Barnabé e Saulo, e agora estava falando à igreja, aos líderes da igreja, estava falando à igreja, porque eles estavam em oração, unidos em oração. E aí eles fizeram isso, ainda orando intensamente, os enviaram. Meus queridos, quando a igreja se une para orar, é isso que acontece também. Nós transbordamos de onde estamos. Quando a igreja se une em oração, nós somos impulsionados não só a testemunhar aqui onde estamos, mas somos impulsionados a testemunharmos além de onde nós estamos também, a fazermos a obra missionária, a enviarmos outros a pregarem o Evangelho em outros lugares distantes também, para que a ordem do Senhor Jesus se cumpra. Ser meias testemunhas em Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É isso que acontece quando nós nos unimos em oração. Meus irmãos, nós observamos isso aqui na palavra de Deus, no livro de Atos, e também na história dos cristãos. Ao longo da história do cristianismo, grandes e verdadeiros avivamentos, dando espaço para essa verdadeira atuação do Espírito Santo, ocorreram quando as igrejas, quando os crentes se uniam com suas igrejas para orarem, para se dedicarem à oração. Não somente aquela oração por si mesmos, por si próprios,
mas quando se reuniam realmente para orarem uns pelos outros, para orarem por suas igrejas, para orarem pela obra de Deus. Então, a semelhança do que aconteceu aqui no livro de Atos dos Apóstolos, esse tipo de coisa se repetiu ao longo da nossa história. Meus irmãos, nós precisamos nos avaliar. Temos orado realmente o que necessitamos, com a intensidade que é preciso realmente para realizar a obra de Deus, para essa igreja realizar a obra de Deus? Como é que está a nossa vida de oração? Às vezes é interessante, e às vezes até entristece um pouco nós observarmos determinados irmãos que estão com problemas, aflitos. Aí começam a vir os cultos de oração da igreja. Estão aqui contritos em oração. Aí o problema é resolvido. E aí aquela pessoa desaparece. Porque Deus atendeu sua oração, seu problema foi resolvido. Opa, que bom, já posso descansar, não preciso ir mais aos cultos de oração. Uma oração egocêntrica, né? Só voltada para si. Só ora quando acha que precisa para si mesmo. E o Senhor Jesus, quando nos ensinou a orar, lá em Mateus capítulo 6, como é que ele começa o seu ensinamento de modelo de maneira de orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Essa preocupação de cumprirmos o ID de Jesus para que o reino de Deus, o domínio de Deus seja aumentado, seja ampliado. Uma oração que, em primeiro lugar, é voltada para o reino de Deus, para a obra de Deus. E nós só somos compelidos a orar quando nós temos necessidades prementes, quando nós temos aflições pessoais. Ah, meus irmãos, mas que alegria de ver aquele grupo de irmãos que sustentam a igreja em oração. Toda semana aqui, né? Orando pelos seus irmãos, orando por toda a igreja, orando pela obra de Deus, pela salvação dos perdidos, pela glorificação do nome de Deus. Que alegria ver esses irmãos que perseveram em oração unidos com a sua igreja. Meu querido irmão, avalie se os seus motivos são realmente válidos para você não participar dos cultos de oração da sua igreja. Avalie. Seus motivos para você não orar junto com sua igreja são válidos? Ou é só ficar em casa vendo novela? Ou só é porque acha que chegou muito cansado do trabalho e coisas desse tipo? Reavalie, por favor, reavalie se seus motivos são realmente válidos. E assuma também, meu querido irmão, o compromisso de intensificar sua vida particular de oração. Procure intensificar sua vida particular de oração também. E nós vamos ver que essas coisas que se cumpriram aqui no livro de Atos também se intensificarão no nosso meio.